Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano, né? Nós estamos hoje começando com a primeira aula de Ciências Online, né? Então, nós estamos ainda no primeiro bimestre, capítulo que nós vamos ver é o capítulo 4, página 164 a página 171, né? Então, o conteúdo de hoje é a vida em condições extremas. Então, a gente vai falar um pouquinho dos seres vivos que vivem em algumas condições que são consideradas inóspitas, né? São algumas regiões que têm um difícil acesso ou são muito ácidas, muito quentes ou muito frias, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas condições dos seres vivos, né? Espero que o mais breve possível a gente possa se encontrar, né? O professor já está com bastante saudade de vocês, né? Mas enquanto isso não se resolve, né? A gente vai tentando aí passar um pouquinho dos conteúdos aí para vocês, tá bom? Aqui na imagem, vocês têm lá na página 164 da apostila de vocês, nós temos o Monte Everest, né? E nós temos as Fossas Marianas, né? O Monte Everest com 8.848 metros, né? E as Fossas Marianas aí com 10.911 metros. Claro que cada um da sua forma, né? O Monte Everest aí nós temos a altitude de cerca aí de 8.848 metros, né? E aí a Fossa Mariana nós temos a profundidade de 10.911 metros aí. Então o que acontece? Basicamente nessas duas regiões, são duas regiões extremas, né, que tem uma dificuldade bem grande dos animais conseguirem sobreviver nessas regiões. Tanto os animais, as plantas, as algas, né, porque no Monte Everest nós temos uma quantidade baixa de oxigênio, né, então quanto mais a gente sobe, menor é a pressão, mas menor também a quantidade de oxigênio. Aí nas profundidades também, quanto mais a gente vai afundando, mais a gente vai tendo uma pressão sobre a nossa cabeça ou sobre o nosso corpo, né? Então, quanto mais profundo, maior é a nossa pressão. Então, a gente vai falar um pouquinho de alguns seres que vivem nesses extremos, né? Em condições extremas de vida. Antes da gente começar, nós vamos falar um pouquinho da importância da água, né? Então, na página 165, você pode observar, né, a imagem do nosso planeta, né? E nós vemos aí uma imagem basicamente um azul, né? Que basicamente é a nossa água, né? Nós sabemos que além da Terra se encontrar num lugar estratégico no sistema solar que faz com que nós tenhamos vida, a água é a substância primordial, né? A principal substância que nós temos para o desenvolvimento dos seres vivos, né? Então, volta e meia outra a gente fala, né, sobre a água, a importância dela. Falamos que ela é um solvente universal, né, que ela consegue se misturar com quase todas as substâncias, né? Importante para o nosso dia a dia, para a gente tomar um banho, para a gente lavar uma louça, né? Mas também ela faz parte do nosso corpo, né? Então nós temos aí mais de 75%, quase 80% de água no nosso corpo, né? Então aí a importância grande que nós temos da água. Então sempre quando a gente vai falar, será que existe vida em um outro planeta? Primeira coisa que a gente vai tentar observar, a primeira substância que a gente vai tentar ver se existe no planeta é a água, né? Se não tem água na forma líquida, principalmente, não existe vida da forma que nós conhecemos. Pode existir talvez de uma outra forma, mas da forma que nós conhecemos, né, aqui no nosso planeta nós não vamos encontrar. A altitude é uma dos pontos também, né, uma das características que influenciam nesse processo aí de desenvolvimento das espécies, né? Então é um fator aí determinante, claro, relacionado ao clima, né, do nosso planeta. Então, aí a gente vê, por exemplo, o deserto do Atacama, que fica no Chile, ele está a 4.200 metros de altitude, né? Vocês podem observar na imagem na página 167 da apostila de vocês. Essa região, normalmente de altitude alta, pessoal, traz alguns problemas, como nós já falamos, né? Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão, menor é a quantidade de oxigênio. Então, nós temos no nosso organismo células, e dentro das células nós temos organelas. Uma dessas organelas, que é responsável pelo processo de respiração, que é a chamada mitocôndria, ela vai interferir basicamente, ou vai ser interferida nesse processo então da respiração. Como assim, professor? Então, pessoas que vivem em locais a nível do mar ou em locais que não tem muita altitude, elas produzem uma quantidade X de mitocôndria, né? Porque aí a gente consegue absorver o oxigênio que está aí no ar e a gente consegue ter uma certa eficiência respiratória. Quem está numa montanha, numa altitude alta, por exemplo, ali no Chile, que a gente vê 4.200 metros,
A quantidade de mitocôndrias que essas pessoas têm que ter seria muitas vezes 2 vezes maiores do que nós temos aqui, né? Então teria que ser 2 vezes maior do que a quantidade de mitocôndrias que nós temos a nível do mar. Por que isso? Porque como tem uma quantidade baixa de oxigênio, o organismo necessita produzir mais mitocôndrias para que ele consiga ter a mesma eficiência respiratória. Então isso quer dizer o quê? Que pessoas que vivem em montanhas, elas têm mais mitocôndrias do que nós, né? Atletas que treinam em montanhas, em lugares de altitude, eles têm vantagens quando a corrida acontece, por exemplo, a nível do mar. Por isso os quenianos, né, eles vinham para o Brasil e aí eles acabavam ganhando a São Silvestre, que é uma corrida bastante conhecida aqui no Brasil, justamente porque eles treinavam em altitudes. Quando eles chegavam aqui, eles tinham muito mais mitocôndrias do que os atletas brasileiros, então aí eles tinham uma vantagem sobre esses atletas. Então, volta e meia outra, vocês devem escutar os pais de vocês, talvez os avós, os irmãos, comentando que um time de futebol foi jogar lá numa determinada altitude e acabou perdendo, sofrendo, os jogadores passaram mal, tiveram que utilizar oxigênio, né, durante o intervalo. Então, volta e meia outra a gente escuta isso. Então, justamente porque em altitudes a quantidade de oxigênio ela vai diminuindo à medida que vai aumentando a altitude, né? E aí nós dizemos, né, falamos que o ar se torna rarefeito. Aqui nós temos então um iaque selvagem, né, na apostila de vocês, na página 167, né? Esse iaque ele vive aí nas montanhas da Ásia. Vocês podem observar que ele tem o corpo coberto por pelos, né, pelos bem grossos e uma camada de gordura grande também. Então isso é uma adaptação, né? Como a gente está falando em seres que vivem em condições extremas, esses seres aí, o iaque, por exemplo, ele teve que reservar uma quantidade de gordura bastante grande no corpo e ter bastante pelo. Isso para que evite com que basicamente a energia térmica saia do corpo dele, ou com que ele troque basicamente a temperatura, né, do corpo dele com o ambiente, né, ou ele perca essa temperatura para o ambiente. Então ele tem formas como isolantes térmicos, que é a gordura e são os pelos. Então isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, uma comparação, uma pessoa que é mais gordinha, ela sente menos frio durante o inverno? Sim. E a pessoa mais magrinha vai sentir, consequentemente, mais frio. Então, a gordura ela é um isolante térmico. Então, os animais tendo uma quantidade maior de gordura, para eles é melhor porque eles vivem em lugares aí abaixo de zero, né? Então, se a gente fosse comparar, por exemplo, mas e esse gordinho, professor, no verão, ele vai sentir mais calor? Com certeza. Porque se nós estamos relacionando a troca de calor, durante o verão também ele não vai trocar calor, ele não vai perder o calor do corpo e ele vai sentir mais calor. Já a pessoa mais magrinha vai sentir menos calor. Então é por isso que normalmente durante o inverno a gente come um pouco mais. Vocês já devem ter percebido isso. No verão a gente normalmente come um pouco menos, a gente bebe um pouco mais de água. Aqui na página 167 da apostila, nós vemos aqui o deserto. Esse é o deserto do Saara, o deserto mais conhecido que nós temos no planeta. Também uma região inóspita, né? Pouquíssimas espécies conseguem sobreviver aí. E as que conseguem têm que ter adaptações para que elas consigam sobreviver a uma temperatura que pode chegar a 40 graus durante o dia e aí temperaturas negativas durante a noite. Um exemplo básico dessa região nós temos é o camelo, né? O camelo ele consegue sobreviver até 2 a 3 semanas aí no deserto. Claro que para isso ele tem algumas adaptações, né? Então ele consegue beber aí de uma só vez de 70 a 100 litros de água, né? Para poder manter essas semanas aí que ele vai ter, às vezes, sem encontrar aí uma gota de água. Outros animais que nós podemos observar aqui são alguns répteis, né? Algumas serpentes, né? Alguns lagartos, e esses também são adaptados. Normalmente eles comem aí a cada 1 mês, a cada 2 meses, cada 3 meses, né, quando eles conseguem encontrar o alimento, né. O xixi deles também é bastante concentrado, né, eles fazem ou liberam muito pouco líquido, né, quando liberam. Então é uma forma deles reterem essa quantidade de água, né, para que o corpo deles não desidrate. Então o processo de desidratação é um dos problemas, né. Então a desidratação é quando o animal, o ser vivo, perde muita água, né? Então as funções do corpo, né? As funções o metabolismo começam a diminuir, começam a ter alguns problemas, né? Então aqui nós temos uma região bastante complexa, né? Principalmente aí para os seres vivos. Normalmente um índice de umidade muito baixo, né? Que nós temos no deserto, então as espécies
elas têm uma dificuldade bastante grande de se encontrar aí, né? Então a gente vê que normalmente só cactos, né, que são plantas que conseguem armazenar uma quantidade de água, né? Então elas se adaptaram também, elas criaram espinhos justamente para evitar essa perda excessiva de água. Aqui nós temos mais algumas adaptações, né? Então nós temos aqui na página 168 o rato canguru, né? O rato canguru também é uma outra espécie que pode viver nessas regiões aí do deserto. Então, para evitar a perda de água, ele prefere sair durante a noite, né, onde a temperatura é bem mais baixa, né, e também a urina dele é bastante concentrada, justamente para evitar esse processo de desidratação. O segundo exemplo que nós temos ali, que é a lebre, né, ela também tem uma adaptação bem interessante, que a gente pode observar até na imagem, dá para ver um pouquinho. Ela tem alguns vasos sanguíneos por onde o calor é liberado. Ela perde parte do calor do corpo através, basicamente, desses vasos sanguíneos que ficam na orelha, né? Também é um outro animal que concentra bastante a sua urina, né? Então, concentrando a urina, quer dizer que a urina vai sair em pequena quantidade, né? Pequena quantidade de água e uma quantidade maior de sais, né? Isso evita a desidratação do animal também. Aqui nós temos, então, na página 169 da apostila, um esquilo, né, do solo, que ele faz um processinho que nós chamamos de estivação, né? A estivação, comparando, é muito próximo, muito parecido com o que nós chamamos da hibernação, né? Que a gente consegue lembrar de hibernação, são aqueles animais que durante o frio eles ficam em cavernas, né? Eles ficam ali onde o metabolismo deles diminui, justamente porque falta alimento, né? Então muitos acreditam que esses animais, né, eles dormem todo esse período. Não é verdade. Na verdade, eles diminuem o metabolismo deles e aí depois, quando as condições voltam, ele começa o metabolismo dele de novo, normal e tal. Então, essa diminuição do metabolismo, o que é o metabolismo? É a respiração, o batimento cardíaco, vai diminuindo no máximo que ele consegue, né? Depois ele retoma essas atividades normais. A estivação, a diferença, é que diminui o metabolismo também, né? Diminui a respiração, diminui o batimento cardíaco, mas para evitar a perda de água. Já que esse esquilo vive também em lugares bastante quentes, né? Normalmente em desertos também, né? Então é uma característica da estivação, né? Diminuir o metabolismo, evitando a perda de água, né? Quando é a hibernação, evita normalmente, principalmente a diminuição da temperatura, né? E quando o animal não vai ter condições de procurar o seu alimento, ou normalmente não tem alimento, normalmente em épocas mais frias, né? Aqui na página 170 da apostila, nós vamos ver também outros animais que vivem em condições extremas, como é o caso desse peixe pescador. A gente vai observar que é bem interessante que esse peixe pescador ele vive numa profundidade tão alta que a luz solar não atinge lá, né? Então, alguns desses peixes eles são cegos, justamente porque eles não precisam da visão, né? Já que está tudo escuro, né? Eles não conseguem visualizar. Mas uma grande porção deles enxerga. E para digamos, se orientar, eles produzem uma certa luminescência no corpo deles, né? Que deixam eles como se fossem acesos durante a noite, como se fossem vários piscazinhos de Natal por em volta dele, e isso faz com que ele consiga se orientar, né? Então essas são chamadas de saliências luminescentes que eles conseguem produzir através aí de substâncias químicas no corpo. Do lado direito, nós vemos algumas fontes hidrotermais, né, que elas liberam aí algumas toxinas, principalmente o enxofre, e a temperatura pode chegar aí a quase 400 graus, né? Uma região totalmente inóspita, uma das mais difíceis de sobreviver, e a gente vai observar que ainda lá existem alguns tipos de bactérias que sobrevivem a essa temperatura. Então, quando a gente fala assim que a 100 graus, né, ou 200 graus, a gente já consegue, digamos assim, matar todos os tipos de vírus, bactérias, né, se a gente ferver uma água, e na verdade a gente vai observar que isso não acontece, né? Então não são todos os seres vivos que morrem aí acima de 100 graus. Então existem algumas bactérias que podem sobreviver a mais de 380 graus, né? Tem outras bactérias que podem viver em ácido sulfúrico, né, em outros tipos de ácido, né? Então são normalmente danosos ao organismo humano, mas que fazem com que ainda muitas bactérias consigam sobreviver a essas condições aí. Eu vou deixar um linkzinho aqui, que depois vocês podem copiar esse linkzinho para vocês assistirem,
é um videozinho que está no YouTube, né, um videozinho liberado, bem interessante, que são as primeiras imagens do fundo do mar, né, da Antártida. Então aí a gente vai observar um pouquinho tudo isso que a gente falou, né, algumas espécies que vivem nessas condições extremas, né. Aí ela vai mostrar muito mais na questão da profundidade, né, que vivem em lugares aí bem profundos, e aí cada característica, as adaptações que esses animais têm nessa profundidade. Então logo após a aula, eu peço que vocês entrem no YouTube, né, coloca esse linkzinho ali, vocês vão poder assistir então esse videozinho que é bem interessante. Para finalizar a nossa aula, então, nós temos as atividades, né? Então, essas atividades, elas seriam para serem feitas em sala, né? Então, a gente vai pedir para que logo vocês assistam o videozinho também, vocês façam essa atividade, né? Então, nós temos a questão número 1, que está na página 175, e as questões 2, 3 e 4, né, que estão na página 176, né? E o para conferir também eu peço que vocês façam da página 177, tá bom? Então qualquer dúvida a gente vai se comunicando pelo WhatsApp, né? Ou vai se comunicando pela plataforma, né? Pela Agenda Edu, né? Então qualquer dúvida que vocês tiverem é só comunicar ao professor e a gente tenta sanar. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.